Olá, meus amigos. Eu agradeço muito este convite tão gentil para que eu falasse sobre a memória, no caso específico da Justiça Federal, que é onde atuei durante muitos anos de minha vida. Inicialmente, eu quero cumprimentar a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça de criar o Dia da Memória do Poder Judiciário. Excelente! Excelente, porque no Brasil nós não preservamos a memória, não só no Poder Judiciário, como em qualquer lugar. Não temos preocupações com museus, crianças pouco visitam os museus e com isso perdem grandes oportunidades de aumentar a sua cultura. Todos nós perdemos com isso quando a cultura decresce, baixa, todos nós brasileiros perdemos com isso. A importância, portanto, da memória da justiça é flagrante por ser, em termos gerais, importante. E mais ainda, porque na justiça são retratados todos os fatos da vida nacional. Pela justiça passam todas as revoluções, narradas depois em ações indenizatórias, por exemplo, por confisco de bens, ações em que se discute a posse de alguém, ações envolvendo períodos importantes da vida política, ou até mesmo a extinção da Justiça Federal em 1937 pelo governo Getúlio Vargas, no Estado Novo, ou o regime militar, por exemplo. Através de processos judiciais é possível conhecer a realidade do regime militar. O Superior Tribunal Militar, por exemplo, tem decisões incríveis nessa área. Hoje, por exemplo, estamos atravessando uma pandemia, a coronavírus. Ora, isso será retratado totalmente em inúmeras ações na Justiça dos Estados e também na Justiça Federal. Em suma, foi uma grande iniciativa, importante retratar tudo isso. Essa importância não é reconhecida no Brasil, mas sim no mundo inteiro. Quanto mais culto o país, maiores serão as atenções para com a história do seu poder judiciário. E como eu viajo muito, já tive ocasião, e toda vez que viajo visito tribunais, já tive ocasião de ver salas de memória, museus judiciários fantásticos. Às vezes em compartimentos grandes, às vezes num corredor, como tive ocasião de ver num tribunal na Rússia. Era um corredor, não deviam ter muito espaço, mas pelo menos naquele corredor protegido com uma corda, estavam fatos da memória da Rússia. Na Índia, em um tribunal em Nova Delhi, tive a ocasião de ver uma enorme sala da memória, maravilhosa. As pessoas queriam entender por que eu estava tanto tempo naquela sala, quando outras coisas podiam ser vistas. É porque ali estava a história do domínio inglês, de Gandhi, por exemplo, através de ações judiciais. Isso tudo é fantástico. E no caso do Paraná, que agora, da Justiça Federal do Paraná, que é o que nos interessa mais diretamente, eu diria que nós temos uma sala de memória exemplar. Não é enorme, afinal somos uma justiça de primeira instância, uma seção judiciária, mas ela é muito bem estruturada e vem de longa data, dos anos 80, quando fui diretor do foro, por coincidência. Mas o mérito não é meu. O mérito maior era da esposa do juiz federal Rubens Haddad Viana, que tomou a iniciativa e também, junto com a Mônica, criaram esta Sala da Memória. A Sala da Memória retrata vários períodos da justiça, desde a época da proclamação da República, quando aqui chegou José Joaquim Carvalho de Mendonça,
autor de grandes livros, um grande doutrinador, e aqui morou por muitos anos. E tem, por exemplo, coisas incríveis, como recortes de jornal da época, informando que Carvalho de Mendonça atenderia o povo na sua casa aos sábados. Coisa incrível. Mudança de costumes. E tem até uma ação do Carvalho de Mendonça reivindicando um reajuste salarial, o que mostra que essa preocupação vem já de longa data. Muito bem. Através dos anos, a nossa Justiça Federal do Paraná manteve a Sala da Memória, ela está cada vez mais estruturada, o espaço é razoavelmente bom e nós devemos preservar. Mas precisamos mais. Precisamos também que as subseções judiciárias do interior preservem. Cidades já como Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, ou que as mais antigas, as maiores, têm uma longa história já a ser narrada. É preciso que elas tenham também o seu patrimônio histórico. E outras novas também podem criar. Às vezes, metade de uma sala já é suficiente. Ou o próprio corredor, como naquele tribunal da Rússia. Pode ser uma iniciativa que será aprimorada por outros que vierem. Tudo isso leva a crer que cada vez mais é importante que servidores, magistrados, tenham os olhos voltados para esse aspecto. Aquilo que pode ser corriqueiro hoje será muito valioso daqui a alguns anos. Aquilo que é rotina, que nós não valorizamos nessa data, será algo a ser estudado no futuro, será algo que poderá nos mostrar acertos equívocos. Por eles poderemos corrigir equívocos e poderemos preservar. Povo que não tem memória, povo sem história, é povo sem cultura. Já nos basta tantas mazelas da nossa educação. Já nos basta saber que hoje, com a Covid, muitos alunos de escolas, principalmente públicas, estão sem aulas. E isto vai refletir, como já tem refletido, numa baixa de nível cultural daqueles que exercem as profissões jurídicas, principalmente a advocacia, que tem milhares de pessoas e cujo o exame de ingresso, evidentemente, não é tão exigente como o ingresso na magistratura, no Ministério Público e na DPU. Então, a caída do nível cultural reflete em tudo, dificulta, inclusive, as boas decisões judiciais. Porque se a pessoa expõe bem o seu direito, ela terá facilitada, melhor compreendida pelo juiz, a sua situação analisada e decidida. Portanto, meus amigos, eu louvo a iniciativa de preservação da memória, espero que ela se alastre, espero que ela seja cada vez mais forte. Precisamos de voluntários nessa área, pessoas que se dediquem a um projeto como esse e o tornem realidade, para que possamos um dia examinar o passado com alegria, vendo aqueles que lutaram para que a nossa justiça fosse mais efetiva, útil, reconhecida. No caso do Paraná, nós temos bons exemplos. Por aqui passaram juízes fantásticos, como alguns são nome de rua, como Costa Carvalho, que hoje é uma rua, desembargador, porque ele, depois de juiz federal, com a extinção, passou à Justiça Federal, estadual, e acabou desembargador. E temos os nomes históricos, para ficar só em um, eu diria Milton Luiz Pereira, que está lá na Sala da Memória, perpetuando tudo aquilo que ele fez pela justiça. E não é só ele, outros não tão destacados fizeram muito também. É importante que outros estejam. Atas, certidões, processos, fotos dos servidores também. Felizmente, os servidores agora estão sendo lembrados e estão sendo colocados em um lugar de destaque. Portanto, meus amigos, mãos à obra.
Vamos preservar a história da nossa Justiça Federal do Paraná, que é uma justiça reconhecida por todos no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Até logo.